Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui sobre fundos imobiliários. Quero convidá-los a se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e também deixar o seu comentário. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o BTLG11. Será que os rendimentos vão subir? Na verdade, o fundo teve uma distribuição mais alta, né? E algumas pessoas questionaram sobre isso. Inclusive, o fundo tem 365 mil cotistas, uma liquidez superior a 7 milhões de reais. Então, vem negociando com desconto patrimonial na faixa aí de 10%, então isso chama a atenção dos investidores e a gente vai tentar esclarecer aqui para vocês de alguma forma, tá? O último rendimento foi de quase 87 centavos por cota, mas eu quero lembrar a todos vocês que esse rendimento foi extraordinário, foi um anúncio de fechamento de semestre. Então, consequentemente, como tinha lucro acumulado, que havia transitado no caixa naquele segundo semestre de 2024, foi necessário então fazer este ajuste, tá? No entanto, o fundo publicou um novo guidance, né? E isso é importante da gente trazer aqui para vocês. O BTLG, ele tem aí hoje, como eu falei para vocês, uma relevância no mercado, né? Afinal, são 34 imóveis, um prazo médio contratual aí um pouco acima de 5 anos de idade, uma vacância pequena, né? De 1,4%, inclusive o último relatório gerencial trouxe uma informação interessante dizendo que há negociações avançadas no imóvel de Jundiaí, que é um deles que está realmente com uma vacância, né? O outro é em Cabreúva, mas o de Jundiaí, ao que parece, está mais avançado e a gestão, inclusive, disse que pode ser que tenha alguma novidade aí no próximo relatório gerencial. Vamos acompanhar. Então, isso pode fazer com que a vacância fique até abaixo de 1%. A BL total, cerca de 1,3 milhão de metros quadrados, é bastante coisa, então um fundo relevante hoje no mercado, né? Então, o guidance foi atualizado entre 76 e 82 centavos. Então, as bandas se deslocaram, né? Então, isso que é talvez o ponto mais importante aqui de trazer para vocês. É difícil nós dizermos com exatidão se realmente a gestão já vai se sentir confortável em subir os rendimentos. Mas, se nós analisarmos aqui com uma certa parcimônia, né, nós vamos entender aí que o recado foi meio que dado, no sentido de que estou deslocando as bandas, né, então 76, 82, a gente pode lembrar a todos vocês que antes era 74 e 80, então ele desloca as bandas e de repente, se nós tivermos uma confirmação dessa locação em Jundiaí, pode ser que o gestor fique até um pouco mais à vontade de realmente ficar com um rendimento acima dos 78 centavos, ou considerando que tem ainda ganho de capital a ser incorrido, também ele pode se sentir aí seguro de fazer esse ajuste, né? Lembrando que o fundo tem hoje cerca de 40 centavos em resultados acumulados e tem aí 92 centavos de lucro projetado. Então, o ano de 2025, né, tudo mais constante, né, não tendo modificações relevantes no portfólio, a ideia é que o fundo possa ter uma distribuição aí interessante ao longo dos próximos 12 meses. Né? O fundo, depois da aquisição do portfólio ali em Louveira, ele passou a ter uma pluralidade ainda maior de locatários, atualmente são 73 locatários, ainda que 20 dos maiores locatários aí representam 70% das receitas. E são locatários de peso, né? Açaí, DHL, Unilever, Seva, Amazon, Luft, Nestlé, Braskem, BR Foods, né? E várias outras, Rogemac. Então tem várias outras empresas aí, né? Hoje é importante também destacar que 90% da BL do fundo está em São Paulo, e como a gente sempre gosta de dizer, né, num raio bastante atrativo, né, 32% aí no raio 30, 40% no raio 60, 17% ali em São Paulo até 100 quilômetros, né? Então ali perto de Campinas no geral, ali só para a gente ter uma referência de distância. Então, grande parte do portfólio, né, um pouco mais de 70%, está no raio 60 para baixo. Então, isso deixa o fundo bem mais, eu diria, aí, protegido com relação a essas questões de, eventualmente, vacância ou alguns desafios pontuais. Né? A outra questão importante também que é bom de trazer é que o fundo ele tem um modelo, né, mais voltado para contratos típicos. Né? Hoje, praticamente aí 2/3 dos contratos são típicos. E o que isso quer dizer na prática? Que se, porventura, nós tivermos revisionais, dadas as condições atuais de mercado, me parece mais razoável considerar que nós tenhamos um eventual aumento de aluguel. Né? O fundo, embora tenha obrigações a pagar,
ele tem uma alavancagem baixa, né, de 3%, ele tem obrigações a pagar, tem um volume de caixa bastante significativo, e tem ainda mais vendas que serão realizadas, então tudo isso faz com que o fundo ele se coloque numa posição mais defensiva, né? Então, ainda nessa questão de contratos, que eu acho que vale considerar, é que em 2025 nós temos poucos vencimentos, aí só 5%, e de revisionais nós temos aí 16%. Então existe um espaço aí sim para uma correção em relação a esse quesito, tá? Como eu falei para vocês, eu acho que o ponto mais importante do portfólio hoje é justamente estar em ativos em que tem uma certa relevância em suas micro-regiões ou complexos que têm relevância em sua micro-região, né? Então, isso faz com que ele fique mais amplo e ainda tem alguns ativos ali que tem espaço para se fazer uma gestão ativa, talvez agora não seja o melhor momento, mas no futuro são ativos que não são mais tão assim direcionados ao portfólio do fundo, né? Que a gente pode citar aqui como, por exemplo, o BTLG Navegantes, né, em Santa Catarina, que é alocado para o supermercado Coxa. É um imóvel pequeno, de quase 10 mil metros quadrados, 100% ocupado, mas é um imóvel que em algum momento pode se fazer uma gestão ativa, um outro ativo troféu, né, mas também não é relacionado ao core do fundo, né, do principal da tese do fundo do BTLG, é o ativo Dengo, né, muito bem localizado ali em São Paulo. Também pode ser, em algum momento, seja interessante fazer uma gestão ativa destes dois imóveis, por exemplo. Talvez, quando os juros baixarem um pouquinho, pode ser que se consiga um preço melhor e ter uma marcação contábil bastante favorável para o fundo e poderá gerar ainda mais ganho de capital daquilo que já está, vamos falar assim, contratado, né? Então, o fundo tem como eu falei para vocês, algumas despesas financeiras, mas ele também tem caixa e tem bastante segurança aí no geral, por isso que a gestão se sentiu confortável em aplicar esse novo guidance. Então, a grande pergunta do nosso vídeo aqui é se realmente há espaço, né, se realmente os rendimentos vão subir. Olha, não temos ainda elementos suficientes para afirmar com todas as letras, mas há vários indícios positivos de que os rendimentos poderão subir, há vários elementos positivos, e talvez esteja faltando esta concretização do contrato de Jundiaí, até para dar mais segurança. O fundo ficaria, né, com uma vacância muito próxima de zero, então fazendo com que ele fique hoje um fundo ainda mais robusto, né? No início eu comentei com vocês a quantidade de imóveis, né? Salvo engano, eu falei 34 imóveis, mas só fazendo aqui uma correção já junto aqui do vídeo, na verdade são 35, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Não, na verdade são 34, porque um foi vendido, isso mesmo, pessoal, desculpa, são 34 imóveis mesmo, um deles foi vendido, então tá tudo certo, não precisa fazer correção nenhuma, vamos seguir em frente aqui, tá? Só para a gente concluir, uma outra coisa muito importante também, é que o fundo, ele vem conseguindo fazer gestão ativa com taxas internas de retorno bem interessantes, né? Por exemplo, só para a gente concluir aqui, e o quanto eu falo isso para vocês, né? Então, no mês passado, né, teve esse acréscimo de resultados, né, justamente porque teve uma venda, né, foi reconhecido um lucro de 6 milhões da venda do ativo BTLG Ambev Santa Luzia. Então, só para vocês terem uma noção, a venda, né, de 100% dessa participação gerou um lucro de 19 milhões, equivalente a 43 centavos por cota, e uma taxa interna de retorno de 21,5%. Então isso aqui é o que eu quero trazer para vocês como mensagem final, de que o BTLG é um fundo que foi reinventado, né? Então ele é um fundo que era o antigo TRXL, e ali fez uma mudança da gestão e um crescimento muito superior, né, da quantidade de ativos, vendas de alguns imóveis antigos da carteira antiga, e isso fez com que o fundo gerasse um rendimento interessante do ponto de vista aí estrutural. Claro que a cotação ainda não reflete essa realidade, mas quando você adiciona os rendimentos, né, o fundo passa a ter um retorno total interessante. O mercado hoje de fundos imobiliários ele tem uma certa dificuldade de conseguir mostrar o resultado exclusivamente pelo lado da cota, né? Então a gente está no momento e que isso é sempre importante de você mostrar o retorno total combinando cota mais rendimentos, né? E em alguns momentos, né, embora isso aconteceu já no passado, lá entre 2016 e 2019, os resultados eram muito mais, eu diria assim, sustentados pelas valorizações das cotas, né, no mercado, e não especificamente
pelo crescimento dos rendimentos, ou pelo acúmulo, né, dos rendimentos. Hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente, até porque os juros, né, alcançando patamares bem elevados, ainda deve subir mais, então isso pressiona muito as cotações no mercado secundário, limitando esse composto de retorno total. Se nós entendermos que no médio e longo prazo os juros tendem a voltar a algo mais sustentável do ponto de vista aí, né, econômico, financeiro, entendemos que as cotas, né, os preços das cotações, principalmente de fundos bem administrados, fundos que têm tido um bom histórico, estáveis, previsíveis, renda mais harmônica possível, inclusive com rendimentos crescentes, né? Mas, Baroni, os rendimentos cresceram mesmo, isso que é importante da gente falar para vocês, aí sim, para concluir o nosso vídeo, né? Quando nós olhamos os rendimentos do BTLG, por exemplo, antes da pandemia, eram rendimentos na faixa de 40 centavos, depois ali em 2020 subiu para 50, aí teve uma queda, depois voltou a subir, chegou ali na faixa de 70 centavos em 2021, em 2022 ficou bastante tempo em 72, terminou em 74 centavos, depois em 2023 começou em 74 centavos e terminou em 76, aí depois nós ficamos em 76 e mudamos para 78. A pergunta é, será que mudaremos para 0,80? Tudo leva a crer que sim. Então fica a continha para todo mundo fazer em casa. Dá para fazer quase que de cabeça, né? De 40 centavos de 2019, potencialmente podendo chegar em 80 agora no início de 2025. Então nós estamos falando de uma renda praticamente dobrada aí nesses últimos 5 anos e meio, 6 anos, né? Em 2020, como eu falei para vocês, era 50 centavos, né? Então a gente realmente mostra um crescimento bem importante aí dos rendimentos. E a cotação, né, na verdade, não acompanhou esse mesmo ritmo, como eu falei para vocês, justamente porque no mercado secundário olha-se muito para essa questão dos juros e isso limita bastante as valorizações, ainda que os fundamentos estejam melhores, ainda que o fundo esteja mais robusto, consistente do ponto de vista de portfólio, ainda fica essa questão. Então fica essa pergunta, deixa seu comentário aqui no vídeo, né? Será que os rendimentos do BTLG vão subir? Será que a renda vai subir? Olha, existe uma boa possibilidade, como eu disse, há indícios positivos, mas vamos acompanhando aí, a gente vai descobrindo isso aí ao longo das próximas semanas juntos. Compartilhe o vídeo com os amigos, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu joinha e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mais um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!